Amados, bom dia. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo permaneça e esteja cada dia no seu lar e no seu coração. Eu, Ruslan Márcio, da Diocese de Anápolis, Goiás, acolho e saúdo todos vocês dessa família, evangelizar nossa missão. É com muito amor e carinho que eu venho partilhar com vocês que nos acompanha através das rádios, Facebook, YouTube, WhatsApp e todos os meios de comunicação, o Evangelho de hoje. Amados, o Evangelho da liturgia de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. E eu gostaria que antes de nós começarmos esse Evangelho, que nós rezássemos pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos entender, possamos compreender e de maneira real e verdadeira viver tudo aquilo que esse Evangelho vai propor para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, lembrando que o Evangelho da liturgia de hoje, desta segunda-feira, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, esse Evangelho de hoje, nós podemos meditar. Eu gostaria de meditar com vocês 2 pontos que eu sentia no coração, que o Senhor quer de mim e de você a partir desse Evangelho. O primeiro é que nesse versículo, no versículo 23, quando Jesus fala que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles, o versículo 23 fala assim, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes. Aqui o Senhor coloca no meu coração, amados, o porquê dos discípulos ficar tristes. É porque os discípulos não tinham entendido ainda. Os discípulos não entenderam na realidade a grandeza desta graça, que seria o Filho do Homem ser entregue, ser morto por eles, mas ressuscitar. Aqui os discípulos, por não enxergar ainda e não entender aquilo que Deus queria através desse dizer de Jesus a eles, porque eles ficaram parados diante do problema. Eles ficaram parados diante da tragédia que iria acontecer, que era os homens matar o Filho do Homem.
Mas eles não abriram os olhos para ver que Jesus dizia que o terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles não tinham entendido e eles estavam fechados para a manifestação e para a glória de Deus que viria a acontecer. Quantas e quantas vezes eu e vocês, amados, nós não entendemos o plano de Deus na nossa vida, como os discípulos ali não estavam entendendo o plano de Deus na vida de Jesus e na vida de todos. Quantas e quantas vezes nós não entendemos o plano de Deus na nossa vida e ficamos tristes diante de tantas situações, porque nós paramos diante do problema e não vemos além. Nós não conseguimos enxergar a graça que será depois daquele mal que Deus está permitindo na nossa vida. E foi isso que aconteceu com os discípulos naquele momento. Eles não enxergaram que daquele mal, que seria a morte de Jesus, Deus iria fazer uma grande manifestação, iria acontecer uma grande graça. A glória de Deus seria manifestada através da ressurreição de Jesus Cristo. E os discípulos não tinham entendido. Quantas e quantas vezes eu e você perdemos a graça de Deus porque nos comportamos como os discípulos se comportou naquele instante. Ficamos cegos diante dos problemas e não conseguimos ver além. Paramos diante ali daquele problema. O outro ponto, amados, é quando Jesus pergunta para Pedro, quando os homens perguntam para Pedro se Jesus paga o imposto do templo. Pedro diz que sim, e depois Jesus fala para Pedro assim: Pedro, de quem que o pessoal cobra os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? E o Pedro fala dos estranhos. Aí Jesus fala assim: é verdade. Então os filhos estão livres, mas para não escandalizar aquela gente, pega lá na boca do peixe o dinheiro, aquela moeda, e paga eles. Aqui, amados, o Senhor vem mostrar para mim e para você que por sermos filhos de Deus, nós somos livres. Nós temos a liberdade. Só que muitas e muitas das vezes, a nossa liberdade, e às vezes por negligência, não sei se assim posso dizer, até por imprudência nossa, a nossa liberdade pode escandalizar alguém. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós escandalizemos as pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça da sabedoria de usar a nossa liberdade que Deus nos dá por sermos filhos de Deus. Porque muitas das vezes, mesmo eu e você estamos livres, nós não podemos fazer tudo o que nós pensamos que devemos fazer. Tudo o que nós temos a liberdade de fazer por sermos filhos de Deus. Não! Nós temos que observar, porque aqui o Senhor está mostrando isso para mim e para você. Vamos observar para que a nossa liberdade não escandalize os outros. Porque aí a nossa liberdade passaria a ser um pecado. Porque não é vontade de Deus que nós venhamos escandalizar os outros. Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar a força e a graça de entendermos esse evangelho e de vivê-lo. Que o Senhor nos dê a graça de nós podermos enxergar além, vermos além dos nossos problemas, não parar diante do problema enxergando aqui, mas enxergar além, a mais, como Deus quer que nós enxerguemos, para ver a glória de Deus manifestada depois de qualquer situação difícil que estamos passando. E também peçamos ao Senhor que nos dê a graça de não usar mal da nossa liberdade, para que não venhamos levar os outros, escandalizar os outros, levando os outros à queda por causa do escândalo que nós causaremos, usando mal a nossa liberdade. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção e a Tua graça neste dia de hoje. Que o Senhor venha nos iluminar, venha nos fortalecer pela graça do Espírito Santo, venha nos dar sabedoria, prudência, discernimento. Venha, Senhor, nos ensinar a ver além dos problemas difíceis que encontramos, de ver as coisas com a Tua ótica, na ótica do Cristo. Dai-nos esta graça, Senhor. Nos abençoa para que nós possamos também, Jesus, usar com sabedoria da nossa liberdade. Não permita que nós venhamos escandalizar as pessoas, que nós não venhamos fazer os outros cair pelo mau uso da nossa liberdade. Nós clamamos a Ti esta graça, Jesus. Nos fortalece, nos abençoa pela força do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado porque Tu és esse Deus de amor e porque o Senhor está conosco. Amados,
Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.